18 de julho, dia de São Francisco Solano. As nações da América Latina de origem espanhola já contam com diversos santos de primeira grandeza, que se destacaram sobretudo na evangelização dos índios, tais como São Pedro Claver, São Luís Beltrão, São Turíbio, Santa Rosa de Lima e São Martinho de Porres, e o santo de hoje, Francisco Solano. Ele nasceu aos 10 de março do ano 1549, na Espanha. Seus pais entregaram Francisco, ainda menino, aos padres jesuítas, em cujo colégio cursou os estudos primários e de segundo grau, recebendo ótima educação religiosa. Aos 20 anos, decidiu tomar o hábito franciscano, com o desejo de dedicar-se unicamente às coisas de Deus, em espírito de humildade e pobreza. Quando se formou sacerdote, era um jovem robusto, alto, moreno, de aspecto bonito, com uma voz muito linda e forte pendor para a música. Qualidades estas que influíram em sua primeira tarefa como responsável pelo coro e pela pregação. Nos primeiros anos de sacerdócio, foi gradativamente ocupando diversos cargos na ordem franciscana, como assistente e depois mestre dos noviços, superior do convento, distinguindo-se pelo zelo e caridade pelos pobres. No ano 1568, chegou à Espanha o frei Baltazar, provindo do Novo Mundo, em procura de missionários para a América Latina, que se abria com um vastíssimo e promissor campo de apostolado. Francisco se ofereceu espontaneamente para essa árdua missão. Contava então com 39 anos de idade. Era homem maduro, de vasta experiência pastoral e de virtude comprovada. Os superiores aceitaram a proposta e Francisco partiu para a América Espanhola, em direção a Lima do Peru, no ano 1589. Toda a viagem que cruzava o oceano era naquele tempo longa, cansativa e cheia de peripécias. Assim foi também para o nosso missionário. A embarcação em que viajava foi destruída pela tempestade e Francisco passou uma noite agarrado a um escombro, conseguindo, como por um milagre, chegar à praia. Com alguns colegas de viagem, passou várias semanas lutando pela sobrevivência num lugar árido e sem sinal de vida. Finalmente, passou uma embarcação que os levou para Lima, no Peru. Francisco foi destinado para missionar entre os índios de Tucumã, ao norte da Argentina. Mais uma viagem de 4.000 quilômetros por sendas difíceis, atravessando os rochedos dos Andes, pântanos, rios, desertos e florestas. Ele se animava nessas viagens com o pensamento: se aventureiros em busca de ouro percorrem o mesmo caminho, por que não podia ele fazer o mesmo na salvação de almas? Passando por Assunção do Paraguai, região que dependia da Diocese de Lima, Francisco foi convidado a fazer umas pregações, pois os funcionários militares e fazendeiros espanhóis de Assunção eram ávidos de ouvir pregações e pregadores providos de diferentes lugares da Espanha. A pregação de Francisco foi viva, incisiva, denunciando inclusive os abusos da escravidão, a prepotência contra os índios e a imoralidade. Um rapaz de 15 anos de idade estava presente na pregação e ficou profundamente impressionado. Era Roque González, o futuro fundador das Reduções Guaranis, mártir da fé no Brasil. Na região de Tucumã, Francisco dedicou-se com afinco e zelo incansável à evangelização dos índios, atraindo-os com sua natural bondade, com melodiosos cantos ao toque do violão, ajudado pela sua ordem musical e voz de tenor. Deus concedeu-lhe uma grande facilidade de aprender várias línguas indígenas, de modo a suscitar admiração, como se tivesse o dom de Pentecostes. Nos últimos anos de vida, após missionar com proveito em várias localidades da Argentina e do Peru, foi chamado pela obediência a exercer cargos de importância na ordem em Lima, no Peru. Desgastado pelos trabalhos e privações,
faleceu aos 14 de julho do ano 1610, com 61 anos de idade. Seu enterro foi um triunfo. Um número incalculável de fiéis e índios, chorando, acompanhavam seu corpo à sepultura. E as autoridades religiosas iniciaram imediatamente o processo de canonização, que aconteceu em 1726. A popularidade do culto a Francisco se evidencia no fato de 3 países da América Latina o terem escolhido como patrono: a Argentina, o Uruguai e o Peru. São Francisco Solano, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.